Olá pessoal, tudo bem? Eu sou Marcelo Studinski, historiador, aluno do curso de pós-graduação em História da UFPEL. Eu faço doutorado lá, mas sou egresso da FURG, onde eu cursei o bacharelado. Atualmente faço a licenciatura em História na FURG também. Fiz o mestrado em História na FURG. E nesse processo na FURG eu fui orientado pela professora Carmen Schiavon. Então, desde 2014, venho trabalhando com ela. Tudo que aprendi dentro do curso de História, esse processo de me tornar pesquisador, historiador, eu devo muito a ela. E a minha fala seria esta, né, quando ela me convidou para participar do projeto Núcleo de Memória Virtual da População Negra Rio-Grandina, era para mim compartilhar com vocês a minha experiência enquanto aluno da graduação, né? E acredito que para quem está aqui no nosso núcleo de pesquisa, é interessantíssimo, porque a partir de agora vocês precisam, é o primeiro passo, tá? Vocês precisam colocar na cabeça de vocês que vocês já são pesquisadores em formação, mas são pesquisadores e pesquisadoras. E isso faz toda a diferença, porque quando você já se idealiza enquanto pesquisadora e pesquisador, você começa a encarar o seu projeto de pesquisa de uma outra maneira. Isso aconteceu comigo lá em 2015, 16, quando a professora Carmen me convidou para integrar o projeto Inventário Nacional das Referências Culturais do município de São José do Norte. Foi um projeto longo, de 2 anos, e no qual ali eu me percebi enquanto historiador, na metade do curso de História, né? Me percebi enquanto pesquisador, historiador. Foi ali que eu tive meu primeiro contato com a pesquisa de uma forma mais aprofundada. E foi ali então que eu aprendi a trabalhar com a história oral, que fazia parte daquele processo de inventário das referências culturais de São José do Norte. E é isso que eu gostaria de compartilhar aqui com vocês, né? Hoje pela manhã, a colega Ana Luísa mandou mensagem, já tinha falado com a professora Carmen, me pediu para auxiliá-la na elaboração do roteiro de entrevistas e eu penso que as dúvidas da Ana Luísa sejam as mesmas dúvidas de alguns outros colegas e colegas, então por isso eu estou fazendo esse vídeo, tá? É só para compartilhar como o Marcelo se constituiu como pesquisador, que pode de alguma forma colaborar para a formação de vocês e também para a evolução de vocês junto ao projeto do Núcleo de Memória Virtual da População Negra. Então, o primeiro passo é que vocês precisam ter antes de elaborar os roteiros de entrevistas, tá? Ou antes de dar seguimento, mesmo que não aconteça as entrevistas, antes de dar seguimento na pesquisa de vocês para o núcleo de memória. Vocês precisam se perguntar o que eu sei sobre, em relação, né, à personalidade que eu estou pesquisando. Né? E aí aqui eu fiz algumas anotações, tá? Marcílio Dias e Negro Lucas são personalidades lá do século XIX. Então, dificilmente vocês vão conseguir trabalhar com história oral, quem for pesquisar essas duas personalidades. Porque é algo longínquo, né? E existem poucas fontes. Mas existe a questão do Marcílio Dias, por exemplo, existe muita bibliografia sobre. Né? Na própria Biblioteca Rio-Grandense, eu já vou dando as dicas aqui, tem um documento lá que fala sobre a história dele, tá? Então é bem fácil de achar. É um documento que fala, eu não sei se é um registro dele na Marinha do Brasil, antes dele ir para a Guerra do Paraguai, né? Porque, como a gente sabe, ele fez parte da Batalha Naval do Riachuelo, então foi a última batalha da Guerra do Paraguai. Então ali tem alguns dados, inclusive o dado que demonstra que ele era um homem negro. Isso é interessante, você compartilhar, de repente conseguir fazer uma fotografia, a gente paga para fazer uma fotografia na Biblioteca Rio-Grandense, tá? É R$ 5 a fotografia. Mas eles fazem a fotografia, a gente consegue transformá-la em PDF. De repente aí já é um início, né, para quem
para conhecer a história do Marcílio Dias. No outro lugar que você consegue bastante dados do Marcílio Dias é no 5º Distrito Naval. Lá eles têm, aqui em Rio Grande, né? Que eles têm um núcleo de memória também lá sobre os heróis deles, da Marinha do Brasil, e você consegue alguma informação ali. E o acesso à pesquisa é aberto, tá? Ao público, só precisa agendar. Então, já quem for pesquisar Marcílio Dias tem esse caminho aí. E Negro Lucas tem pouquíssimos registros históricos sobre ele, né? O principal dele é aquele registro da imprensa do século XIX que diz que existiu o quilombo, né? Que Negro Lucas teria matado, foi acusado de ter assassinado alguém relacionado à polícia, alguma coisa assim, aqui no município, e ele foi perseguido pela polícia. O quilombo seria na Ilha dos Marinheiros. Então você tem esse registro no jornal do século XIX. Mas como encontrar esse registro? Você joga Negro Lucas, PDF, alguma coisa assim, artigo, porque existem artigos, se eu não me engano, da URGS ou da UFPEL, alguém que já escreveu alguma coisa relacionada aos quilombos no Rio Grande do Sul, que vai falar sobre esse trecho do jornal. Então ali você já tem um primeiro passo. Você que vai trabalhar com Negro Lucas. Primeiro passo para trabalhar. Né? Agora há pouco, agora em novembro de 2024, está saindo um livro sobre Negro Lucas, mas é um livro literário, né? Eu não li, não tive acesso à obra ainda, mas é aqui no município do Rio Grande. De repente, esse livro pode colaborar, né? Lógico, eu não sei se ele é um livro de ficção, alguma coisa assim, mas ou pelo menos entrevistar o autor desse livro, né? Que é também da área de história, literatura, né? História da literatura. Existem vários artigos que mencionam o Negro Lucas. É interessante registrar esses documentos, você não vai conseguir entrevistar pessoas sobre o Negro Lucas, mas de repente digitalizar documentos relacionados ao Negro Lucas, inclusive as pesquisas já realizadas que mencionam ele, né, para que a gente consiga inserir no site. Né? Na biblioteca, se eu não me engano, tem uma iconografia do Marcílio Dias, tá? Pensando no Marcílio Dias ainda. Também me parece que tem uma iconografia ali que demonstra que era um homem negro. Né? Tem o caso da estátua do Marcílio Dias, que há pouco tempo ela ficava na Praça Marcílio Dias, no final da Avenida Silva Paz, aqui em Rio Grande, e ela foi removida para dentro do 5º Distrito Naval. É interessante a gente questionar por que essa estátua que ficava na entrada do bairro mais negro do município de Rio Grande, que é o bairro Getúlio Vargas, ela foi retirada dali do acesso público, esse monumento, né? E foi colocada dentro de um espaço, não digo privado, mas de um espaço restrito à população. Né? E aí a gente precisa pensar no papel da FURG nisso, porque a FURG colaborou para que essa estátua fosse removida da Praça Marcílio Dias para dentro do 5º Distrito Naval aqui em Rio Grande. Bom, da Maria de Bala, que é a fundadora, né, a que deu origem ao Quilombo do Macanudos, que é a pesquisa da Ana Luísa, eu já conversei um pouquinho com ela e já ajudei ela a resolver o roteiro. Mas tem ali a mãe Emília de Oiá-Lajá, tá? Escreve Ladjá, mas se lê Oiá-Lajá, tá? Que é o nome da orixá dela, que está com João Vitor. Então, aí eu coloquei ali naquele documento quem teria contato, poderia fazer a rede, né? Para se pensar quem é a mãe Emília. E também coloquei ali no documento algum livro, um artigo, alguma coisa assim, que fala sobre mãe Emília, tá? Que é a precursora do batuque, de uma parte do batuque aqui na cidade do Rio Grande. E aí tem o contato do Chandler Siqueira. Por que o contato do Chandler? Porque a mãe de santo do Chandler Siqueira, ela vem ser familiar religiosa de mãe Emília de Oiá-Lajá, tá? Que é a mãe de santo do Chandler, é a mãe ausenda da Oiá. Então você vai tentar conversar com a mãe ausenda da Oiá. E aí ela vai falar sobre
um pouco sobre Mãe Emília. Então você primeiro lê esse material que eu coloquei ali, essa bibliografia, você se imune, né, da historicidade de Mãe Emília de Oialajá e um pouquinho da historicidade do Batuque, no Rio Grande do Sul, para então elaborar o seu roteiro. Carlos Santos, que está com a Camila e com Mavi, se não me engano. Carlos Santos foi o deputado, né, o primeiro deputado estadual negro. Ele assumiu o governo por ser presidente da Câmara Legislativa do Rio Grande do Sul. Ele assumiu não sei se foi por 1 ou 2 dias, o governo do estado. Então ele foi o primeiro governador negro do Rio Grande do Sul. Existem livros, tem a pesquisa do professor Arilson Gomes dos Santos, que a Carmen já indicou ali, com link, mas tem também um livro que foi elaborado pelo professor Luiz Henrique Torres, que está no blog do professor Luiz Henrique Torres. E você também pode conversar com, ou até mesmo tentar entrevistar o professor Luiz Henrique Torres, que pesquisou sobre Carlos Santos. Você pode tentar conversar, entrevistar mesmo que online, o professor Arilson, que fez uma vasta pesquisa sobre Carlos Santos, tá? E aí ele tem fotografias, tem tudo isso você vai reunindo antes de montar o roteiro para conversar com essas pessoas. Coriolano Benício está com o Tiago, tá? O que a gente tem de informação do Coriolano? A gente tem um vasto acervo no Centro de Documentação Histórica. Ali no Centro de Documentação Histórica, o que o Tiago precisa fazer antes de montar o roteiro dele para entrevistar as pessoas? Porque existem familiares de Coriolano Benício. Eu não sei se eles moram na cidade do Rio Grande, mas existem, tá? Montar... a gente sabe que ele escreveu peças de teatro, que ele escreveu livros, se não me engano, e outros roteiros. Bom, ele pode fazer esse levantamento, não precisa descrever tudo, mas esse pequeno levantamento sobre Coriolano Benício. Existe algum material da imprensa rio-grandina que fala sobre Coriolano Benício, né? Jogar no Google consegue uma entrevista, se eu não me engano foi realizada no Jornal Agora, nos anos 90, início dos anos 2000, que fala com um familiar de Coriolano Benício, sobre mais ou menos alguma coisa assim, eu já cheguei a ler, agora não lembro exatamente. Para então montar um roteiro, para tentar encontrar pessoas que possam dar. Ah, não tem familiar. Bom, mas a gente tem no Teatro Municipal. Será que o Coriolano chegou a montar alguma das peças que ele escreveu? A gente sabe que ele também teve uma relação com a Escola Juvenal Miller, no anfiteatro da Escola Juvenal Miller. Será que ele apresentou alguma peça de teatro por lá? Será que a escola tem algum registro sobre? A gente precisa pensar sobre isso. Írio Rodrigues, o poeta pobre, está com a Maria Eduarda. Como que a Maria Eduarda vai chegar a aprofundar aqui? A primeira coisa, ele é um poeta. Se ele é um poeta, ele escreveu, e eu sei que ele produziu livros. Eu já coloquei aí no grupo um slide da Luciana, Antônia Luciana, alguma coisa assim, da pesquisadora da FURG, que pesquisou sobre os escritores e escritoras negros e negras rio-grandinos. Então ela escreveu alguma coisa sobre o Írio Rodrigues, tá? Uma informação sobre o Írio que você pode conseguir, talvez algum livro, é interessante ler, não precisa ler o livro, mas dar uma olhada nessas obras dele, que podem estar tanto na Biblioteca Rio-Grandense quanto na Academia Rio-Grandina de Letras. Como é que eu chego na Academia Rio-Grandina de Letras? A professora Derocina, ela faz parte da Academia Rio-Grandina de Letras. Quem sabe você conversa com a professora Derocina e já tem mais informações se existe um acervo lá, né? Se esse acervo é aberto ao público, se você pode pesquisar por lá. Mesma coisa quem for pesquisar sobre Flávio Camargo. Flávio Camargo foi importantíssimo, tanto do ponto de vista quanto escritor, né, quanto poeta e escritor literário, né, no Rio Grande, é um dos mais importantes escritores negros de Rio Grande, quanto do ponto de vista da criação do movimento negro rio-grandino. Ele é um dos fundadores do movimento negro na cidade do Rio Grande, junto com outras pessoas que já estão mencionadas aí
nesse documento, né, e com outras pessoas que vão surgir também. Então, o que que você pode fazer para pesquisar do Flávio Camargo? O Flávio Camargo, na Academia Rio-Grandina de Letras, você encontra bastante coisas dele. Se não me engano, eu não sei se ele chegou a presidir a Academia Rio-Grandina de Letras, mas ele teve um cargo importante lá dentro. Quem pode nos falar sobre Flávio Camargo um pouquinho mais é a professora Derocina, como eu já mencionei, e o professor Francisco das Neves Alves, tá? Ele também tem, eu não lembro se ele leu toda a obra do Flávio Camargo, ou se ele fez alguma homenagem para ele, acho que em 2015, por aí, mais ou menos. Que ele fez uma palestra sobre Flávio Camargo, homenageando. Flávio ainda era vivo, né? Eu cheguei a conhecer o Flávio. Ele morreu há pouco tempo. E na imprensa rio-grandina tem bastante coisas do Flávio Camargo. Acredito que entre os anos 90 e os anos 2000 deve ter. E aí, como no Centro de Documentação Histórica, no CDH, tá todo o acervo do Jornal Agora, seria interessante dar uma pesquisada por lá. João Eli Castro. João Eli Castro é importantíssimo para o movimento negro rio-grandino, tá? É um artista plástico, as obras dele são lindíssimas, tá? Um homem negro, eu conheci, tive o prazer de conhecer. Quem pode ter informações sobre o João Eli Castro, eu já coloquei ali no grupo também, Mãe Marli do Bará, que é a Mãe Marli Charão, tá no Facebook, entrar em contato com ela. E também você consegue tentar entrar em contato com quem está na presidência do Condescom. O que é o Condescom? É o Conselho Municipal de Desenvolvimento Social e Cultural da Comunidade Negra de Rio Grande. É esse nome, Condescom, com M, tá? No Condescom, quem está na liderança vai saber informar onde anda a familiar do João Eli Castro, que é a dona Iara. Ela foi casada com ele. Ela é cabeleireira na cidade do Rio Grande. Ela morava na rua 19 de Fevereiro, onde ela tinha o salão. Eu não sei se ela ainda tem o salão ali, tá? Mas provavelmente a pessoa que está na presidência do Condescom vai ter algum contato. Por que eu digo isso? Porque a logomarca do Condescom, quem desenhou foi João Eli Castro, tá? Então, que é um mapa do Rio Grande do Sul, com o rosto, se não me engano, de Zumbi dos Palmares, alguma coisa assim, nas cores da cidade ou do estado do Rio Grande do Sul. E aí o João Eli, e esse pessoal que faz parte do conselho, tem acesso a alguma obra, alguma coisa do João Eli Castro. Quem pode ter também algum contato de João Eli Castro é o pessoal da Casa de Cultura, não me lembro exatamente se é esse nome, do Centro Municipal de Cultura, aqui da cidade do Rio Grande, né? Ou tentar contato com a Janice Rias, ou Rias, que é com H, tá? Rias. Janice Rias foi coordenadora do Centro Municipal de Cultura e ela fez alguma exposição relacionada a João Eli Castro. Bom, dito isso, por que eu falei de alguns aqui? Que é para vocês precisam ter bagagem para montar os roteiros de pesquisas de vocês. Porque a gente não consegue montar um roteiro de pesquisa sem conhecer minimamente a história da nossa personalidade negra, né? Então, você precisa ler um pouquinho, se aprofundar um pouquinho sobre aquilo que você pesquisa. Dito isto, bom, como que eu vou montar o roteiro? O roteiro precisa ter, primeiro, a questão legal, né? Da legislação, que torne esse roteiro válido. Ou seja, quando eu crio um roteiro e quando eu faço uma entrevista de história oral, eu estou produzindo uma fonte histórica, eu estou produzindo um documento. Para que ele tenha validade legal, né, dentro da lei, você precisa fazer a primeira pergunta, que é o nome completo da pessoa que você está entrevistando, a idade dela, é importante que se pergunte a idade, né? E a segunda pergunta é: o senhor ou a senhora autoriza a gravação dessa entrevista para fins de pesquisa do Núcleo de Memória Virtual da população negra da cidade do Rio? Aí você bota o nome do nosso projeto, né? Da Universidade Federal do Rio Grande? Aí a pessoa vai dizer se autoriza. Ok. Aí lá no final você reforça essa mesma pergunta.
O senhor ou a senhora autoriza a utilização desta pesquisa, desta gravação, para fins de pesquisa do Núcleo de Memória Virtual da População Negra da cidade do Rio Grande? Isso por quê? Porque você não só pede autorização do entrevistado para a pesquisa, mas você também pede autorização para a utilização dessa entrevista, tá? E uma segunda questão é salvar essa entrevista na memória, se você vai gravar com o seu celular ou com um gravador, salvá-la e depois ter que salvar no centro de documentação histórica. Ela precisa ter livre acesso para que outras pesquisadoras e pesquisadores tenham acesso à gravação. E aí depois a gente vai combinar com a professora Carmen como é que a gente vai fazer isso, tá? A gente precisa salvar essas entrevistas lá no CDH para pesquisas futuras, até mesmo para quem for produzir TCCs, etc e tal, já ter uma entrevista ali para ter o início, né, da sua pesquisa futura. Outra questão que a gente precisa ter em mente quando for montar o roteiro de entrevista. Nós precisamos conhecer nossa entrevistada e entrevistado. Vou citar aqui o exemplo de Ana Luísa, tá? Quando ela pediu para fazer. Ela precisa saber tanto da Maria Gbala, que é a personagem do século XIX, que deu origem ao Quilombo Macanudos, mas ela precisa ler minimamente sobre Maria da Graça do Amaral, que será a entrevistada dela. Isso por quê? Porque quando a gente conhece um pouco do nosso entrevistado, e a gente começa a fazer as perguntas, né, e até mesmo antes de ligar o gravador, né, ou o celular ali para gravar, você se mostra interessado na vida daquela pessoa que está na sua frente, tanto quanto interessado na história da personalidade negra que você quer saber. Então, você antes de conversar, como é que eu chego no entrevistado? Você marcou ali a entrevista, marcou ou pela internet ou pelo celular, ok? Ah, o entrevistado ou a entrevistada não lhe conhece. Sabe que você é pesquisador ou pesquisadora, não lhe conhece. Então, o que eu vou ler sobre Maria da Graça do Amaral? Maria da Graça do Amaral é uma mulher negra, assistente social da cidade do Rio Grande, uma personalidade importantíssima para o movimento negro da cidade do Rio Grande, tá? Ela é uma da figura feminina, uma mulher negra feminina, precursora do movimento negro da cidade do Rio Grande. Além disso, ela está vinculada, né? Ela é uma mulher quilombola. Olha, Quilombo dos Macanudos. Então, tudo isso a Ana Luísa vai precisar ler um pouquinho, não precisa se aprofundar tanto, né? Mas ler um pouquinho para introduzir a conversa antes de ligar o gravador. Porque você não pode chegar diretamente na sua entrevistada, no seu entrevistado, e ligar o gravador, porque isso assusta. Toda pessoa que está sendo gravada, inclusive eu aqui neste vídeo, a gente tenta organizar a ideia, a gente meio que trava, né? Quando vocês me conhecerem pessoalmente, vocês vão ver que eu sou um pouco diferente dessa pessoa que vocês estão vendo no vídeo. Porque o vídeo, a câmera ou o gravador intimida nós, né? Então, o seu entrevistado e a sua entrevistada vai se sentir um pouco retraído, um pouco tímido, mesmo que já tenha experiência em conceder entrevista, como é o caso da Dona Maria da Graça do Amaral. E aí você precisa, então, mostrar interesse, que você conhece a história daquela mulher, né? Você conhece a trajetória e a importância dessa mulher para o movimento negro rio-grandino. Então, você começa a sua conversa antes de ligar o gravador desta forma. Fez a introdução ali, explique o que é o projeto, o que é o Núcleo de Memória Virtual da População Negra Rio-Grandina. Como que ele surgiu, por que ele surgiu, né? Então você vai dar uma lida na introdução ali do projeto que a professora Carmen compartilhou com vocês. Você vai explicar esse projeto para a... Desligou a minha luz aqui. Para o seu entrevistado e a sua entrevistada. Porque essa pessoa precisa saber de que se trata. Onde que a entrevista que ela está concedendo a você vai parar e por qual motivo.
né? Explicar para essa pessoa a importância dela para a nossa pesquisa. Porque isso vai quebrar esse gelo e a pessoa vai ficar um pouco mais desinibida na hora que você ligar o gravador. E quando você ligar o gravador, você não é, a Glória Maria, você não vai colocar o microfone na frente da pessoa. Você vai ligar o seu celular, vai deixar a parte do microfone de frente para essa pessoa em cima da mesa. Né? De vez em quando você olha ali para ver se está tudo funcionando direitinho, se continua gravando, né? Se você tem memória suficiente no seu aparelho, né? Se você vai usar um gravador, se você tem cartão de memória, se é um gravador a pilha, essa pilha tá boa, essa pilha é nova, isso tudo você tem que ver antes, né? Para de repente você tá numa entrevista de 1 hora ali com a pessoa, quando deu 30 minutos, terminou a pilha do gravador, você perdeu 30 minutos de entrevista. Então, isso tudo, seu equipamento de entrevista, você precisa ter antes. Papel e caneta, porque o que acontece? Você vai ter ali o roteiro e, de repente, aquela pessoa vai mencionar alguma questão que, na hora, vai lhe surgir um novo questionamento. E aí, enquanto ela fala, essa pessoa fala, você anota uma nova pergunta ali. Aí ela terminou de falar, você já introduz essa nova pergunta que surgiu. Né? Outra questão importantíssima, nós nunca interrompemos a fala da entrevistada e do entrevistado. Por quê? Primeiro, porque depois na hora de transcrever a entrevista, porque sim, né, o pesquisador tem que transcrever a entrevista, faz parte da documentação histórica, você não apenas grava e registra, mas como você transcreve, né, transcreve a sua pergunta e transcreve a resposta da sua entrevistada e do seu entrevistado. Por quê? Porque aí vai gerar um documento físico, que também vai ficar arquivado lá no Centro de Documentação Histórica. Tá? Então você precisa ter isso registrado, tá? Então você precisa ter tudo anotado direitinho. Então isso demanda tempo. Trabalhar com história oral exige tempo, exige paciência. Existem alguns aplicativos que eu já cheguei a usar, agora eu não vou saber o nome, que funcionam mais ou menos, né? De inserir ali a gravação da entrevista e essa gravação já sair transcrita. Ele funciona mais ou menos, não é 100%, mas agiliza um pouco o processo de trabalho e depois você vai revisando e vai ajeitando direitinho. Mas o ideal é que você escute a resposta e transcreva exatamente como a pessoa está falando, inclusive as pausas, inclusive os silêncios. Por quê? Porque a não resposta é uma resposta para a historiadora e para o historiador. De repente você faz uma pergunta e aquela pessoa não está preparada para responder. Essa pessoa não quer responder. Né? Inclusive lá no início, antes de ligar o gravador, você pode dizer para a pessoa: olha, a senhora responde o que a senhora quiser. Se a senhora achar que não deve responder tal pergunta, a senhora não responda. Aí a senhora diz: eu prefiro não responder essa pergunta. E aí você pula para a próxima. Tá? Isso é um direito da entrevistada e do entrevistado. Bom, e aí você vai montando esse seu roteiro. Às vezes você faz a pergunta número 1 e a pessoa, na resposta da pergunta número 1, ela vai te responder a número 2 ou a número 4, tá? Então você precisa ter muita atenção e saber mais ou menos de cabeça o que você já escreveu ali de questões, tá? Porque essa pessoa ela vai te responder. Eu, por exemplo, aqui já devo ter respondido várias dúvidas de vocês sem ter conversado com vocês. De tanto que eu falo, né? Já estou com 29 minutos de vídeo e já estou me encaminhando para o final. E é isso, tá? Eu vou deixar o modelo de roteiro que eu fiz para a Ana Luísa, eu vou compartilhar com vocês ali. Aí vocês vão baixar e vão trocar, tá? O nome ali de vocês, vai estar o nome da Ana Luísa, vocês vão trocar por nome de vocês. Deixem aquele cabeçalho que eu coloquei ali, que é a Universidade Federal do Rio Grande, Pró-Reitoria de Extensão e Cultura, ICHI, o nome da professora Carmen, tá? E o nome do nosso projeto.
Isso é importante que fique, porque você vai, esse roteiro, né, que você vai produzir, ele vai servir, como eu já expliquei no áudio, para o nosso relatório final, que a professora Carmen vai elaborar e eu vou ajudá-la, o relatório final do nosso projeto que tem que ser entregue em novembro do ano que vem, tá? Para a universidade. E também a transcrição das entrevistas vai fazer parte do relatório, as gravações, tudo isso faz parte do relatório, ou seja, para devolver para a universidade, né, que o projeto foi executado e foi executado pelos alunos e alunas do curso de História e coordenado pela professora Karen, em parceria comigo e com outros professores. E também vai ficar registrado lá. E uma outra questão que eu coloquei ali no nosso grupo do WhatsApp é produzir conteúdos para as redes sociais. O que são? Gravar trechos dessas entrevistas de vídeo, tá? Então é ideal que você vá com um colega. Façam duplas. Tu ajuda o colega na entrevista dele e depois ele te ajuda na tua entrevista. Vai, né? Um colega, é interessante isso. Você marcar com um colega de junto, enquanto você grava com o seu celular o áudio da entrevista, o colega grava pequenos trechos da entrevista, principalmente nas perguntas chaves. Por exemplo, você vai. Quem for me entrevistar sobre o Pai Nilo, quando a pessoa fizer a pergunta para mim, quem é Pai Nilo de Xangô, é a pergunta mais importante. Aí você pode gravar eu, que estou cedendo a entrevista para a Elis, né? Vai ser ela que vai falar sobre o Pai Nilo. Você vai gravar, olha, Marcelinho, né, que sou eu, tá falando sobre quem é Pai Nilo de Xangô. E aí você vai gravar só aquele trecho ali. Não só para as redes sociais, mas quem sabe a gente não monta um documentário do nosso núcleo de memória virtual depois, no final de tudo, para disponibilizar no próprio site. Fazer fotografias, fotografia do entrevistador com o entrevistado. Mas o Negro Lucas, o próprio recorte do jornal do século XIX é um conteúdo para rede social. Ele pode ser compartilhado na rede social. Do Marcílio Dias, a mesma coisa. Esse documento que existe lá na Biblioteca Rio-Grandense, a gente pode fotografar. A estátua do Marcílio Dias, a gente tem uma foto na imprensa dela na Praça Marcílio Dias, né? E depois ela transferida lá para dentro do 5º Distrito Naval. Isso é conteúdo para rede social, né? Os entrevistados, a fotografia dessa pessoa, a importância desse entrevistado para o nosso processo de pesquisa sobre a personalidade negra em questão. Isso tudo vai gerando conteúdo. E aí a gente vai alimentar, eu já conversei com o Thiago Teles, vai ser ele que vai me ajudar a montar o Instagram do nosso núcleo virtual, tá? De memória virtual da população negra. Vai existir esse Instagram. E aí vocês que produzirem esses conteúdos vão enviar para o Thiago, né? Ou para mim, direto, ou até mesmo ali no grupo, aí depois a gente combina direitinho. E a gente vai montando postagens, né? Eu e o Thiago editando ali, a gente vai ter a senha do nosso Instagram. E as pessoas, a população que se interessa por esse conteúdo vão fazer comentários. E esses comentários provavelmente vão gerar novas personalidades a serem pesquisadas, né? Ou até mesmo novos entrevistados e entrevistadas. Aí, de repente, mas eu já estou no último semestre do curso de História, eu me formo esse ano. Ok, você se formou, você pode continuar no núcleo, né? Ou se você não for continuar no núcleo, uma outra colega do curso de História, bacharelado, vai entrar e vai dar continuidade, a gente vai continuar alimentando esse núcleo, né? Ele vai ser permanente, né? A ideia da professora Carmen é isso, e a minha ideia enquanto colaborador do projeto é isso, né? Que a gente mantenha a produção, né, acadêmica em cima dessas personalidades e também de outras questões que vão surgindo aqui que a gente vai discutindo. Prazo, pessoal, pesquisa tem que ter prazo, tá? Não adianta você, o núcleo de memória virtual, o projeto é até outubro do ano que vem, né, de 2025. Ok, mas em outubro de 2025 tem que estar todas essas personalidades já no site. Então a gente tem que
colocar aí prazos. Então, o primeiro prazo que eu ofereço para vocês, para ajudar a montar os roteiros de pesquisas, ou seja, vocês não vão para entrevista sem antes falar comigo, tá? A professora Carmen já está sabendo disso. Então, antes de falar com o Marcelinho, vocês vão montar o roteiro e enviar para Marcelinho. Aí vocês me enviam no privado, tá? Oi, Marcelo, eu sou o fulano de tal, do núcleo de memória ali do grupo. Estou entrando em contato contigo para te dar uma olhada nesse meu roteiro sobre a personalidade X. Como é que tu pode me ajudar? Como é que eu elaboro? Então vamos trabalhar com prazo. Aí o primeiro prazo que eu dou para vocês elaborarem os roteiros de entrevistas de vocês é o dia 3 de dezembro, tá? Ou seja, 15 dias, dá tranquilo. Ah, quantas perguntas eu faço? 10 perguntas é o suficiente, tá? Para vocês terem um primeiro roteiro. Porque a história oral, a gente trabalha com entrevistas semi-estruturadas ou estruturadas. No nosso caso, são entrevistas semi-estruturadas, tá? E são entrevistas abertas, questões abertas, ou seja, não necessariamente aquelas questões que estão ali no seu papel, elas vão ser colocadas, porque pode, como eu disse, surgir novas questões na hora da gravação, tá? E aí, por que dia 3 de dezembro? Porque dia 3 de dezembro eu estarei na FURG, numa aula da professora Carmen Schiavon, falando sobre as religiões de matriz africanas, tá? Que ela me convidou. E aí, depois dessa aula, a gente se reúne lá e a gente fala sobre as dificuldades da elaboração dos roteiros. Quem já terminou os roteiros lá vai me enviar no WhatsApp direitinho. Ou se terminou antes, me envia antes, porque a gente agiliza, tá? Então fica combinado assim, montar os roteiros de entrevista para quem for entrevistar, né? E quem não for entrevistar, a gente monta um roteiro da própria pesquisa, daquilo que a gente vai inserir no site, tá? Imagens, o próprio projeto, de repente a gente tem PDFs de pesquisas realizadas sobre, sei lá, o Negro Lucas ali, o Marcílio Dias, né, que são do século XIX, por isso que eu estou citando muito eles. Então não se preocupe, quem não vai ter entrevistas para realizar, tem que realizar um outro tipo de roteiro, né, para a gente montar um nosso texto base que vai ficar disponível para o acesso lá no site. Enfim, são essas questões. Então a gente tem aí 15 dias, até 3 de dezembro, para nos encontrarmos na FURG, quando eu vou dar aula sobre as religiões de matriz africanas, e no final a gente conversa sobre essas personalidades negras, sobre os roteiros, enfim. E qualquer dúvida que surgirem, podem me chamar no WhatsApp ali, tá? Que está disponível ali no grupo de vocês. Então, espero ter colaborado. 38 minutos de vídeo é muita coisa. Mas eu sou assim, eu falo pra caramba, tá? É um prazer poder colaborar aqui com o Núcleo. Estou muito feliz também de poder colaborar com vocês na pesquisa, tá? E não esqueçam, vocês já são historiadoras e historiadores em formação. Isso significa que vocês já têm alguma bagagem e que vocês vão adquirir novas bagagens com o nosso núcleo de pesquisas, e vocês também são capazes de nos ensinar alguma questão, tá? Algumas coisas novas, porque vocês são jovens, vocês estão com gana aí de aprender. Isso é muito bom, tá? Um abraço a todas e todos, e como eu já disse, estou disponível para colaborar. Tchau, tchau.